Oi gente, tudo bem? Aqui é Dani Celau, da Dani Arte Cristã, e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o trocador multiuso. Já existe um vídeo no nosso canal, tá? Falando sobre o trocador multiuso, ensinando como é que faz, só que foi um vídeo que eu fiz com o meu celular na época, porque minha câmera tinha estragado. Então ficou um vídeo muito ruim. Mesmo assim, muita gente tem visualizado, muita gente tem conseguido ali fazer a peça com aquele vídeo. Mas pela qualidade dele ser ruim, eu resolvi hoje fazer um novo vídeo com uma qualidade um pouco melhor e explicando como que eu faço hoje, falando um pouco sobre a peça do trocador multiuso. Primeiro eu vou apresentar para vocês o trocador, para quem não conhece, vou explicar como é que usa e depois a gente vai então fazer a peça e confeccionar a peça. Vamos ver como é que é? Então, gente, essa aqui é a peça, ó. Parece, ele vira uma bolsinha, né? Parece uma bolsinha, ó, tá? Tem dois botões aqui que a gente abre, assim, dessa maneira, ó. E o trocador fica assim, tá? Nós temos aqui esses bolsos aqui com botões, ó. Onde a gente vai colocar aqui roupinha suja ou molhada do bebê, tá? Aqui também, que aí não corre o risco de molhar ou sujar outras coisas, né? Então, a gente tem dois bolsinhos plastificados aqui, com um botão. Tem um outro bolsinho aqui, que a gente pode colocar pomada, pode colocar fralda, pode colocar o que vocês quiserem aqui. E aqui nós temos um outro bolsinho próprio para colocar lenço umedecido, que no momento que a gente coloca o lenço umedecido aqui, a gente vai puxando o lenço sem precisar tirar ele do lugar. Tá, gente? Aqui no meio, então, a gente vai posicionar o bebê, tá? Se o bebê for pequenininho, aqui, essa aba, ela é bem fofinha, ó. Tá vendo? Então, ela serve como travesseirinho. Então, deixa a aba assim. Se o bebê for pequeno, coloca a cabecinha do bebê aqui. Se ele for maior, dá pra deixar a aba assim. E o trocador fica um pouco maior também, tá? Então, com as coisas todas aqui dentro, a gente troca o bebê. Depois, a gente vai fechar dessa maneira, ó, assim, aqui, colocar com os botões, e ele volta a ser uma bolsinha, com todas as coisas do bebê guardadas aqui dentro. Então, fica tudo organizado e a mão para o momento da troca, pode levar para qualquer lugar dentro da bolsa do bebê. Tá bom, gente? Essa é a nossa dica de hoje. Nós vamos aprender a fazer essa peça. Uma peça muito útil, muito vendável. As mamães necessitam de um trocador que seja assim prático e versátil. Então, é uma peça de muito boa vendagem, tá? Não é muito caro, não é difícil de fazer. Assistam um vídeo de... Quer aprender a confeccionar peças lindas e criativas? Deixe Deus te capacitar e surpreenda-se com o que você será capaz de fazer. Dani Arte Cristã. Então, vamos começar. Os moldes são esses aqui. Esse aqui é um molde da parte de dentro e da parte de fora. Então, nós vamos cortar duas vezes no tecido, nesse tamanho, tá? Esse molde, ele tem 68 por 56 centímetros, tá? Nós vamos cortar duas vezes também nesse molde, que é a aba, que também serve de travesseirinho, depois eu vou mostrar pra vocês. 17 por 26 centímetros. E nós vamos cortar 5 vezes nesse molde aqui, tá? 5 pedaços de 17,5 por 26 centímetros, tá? Aí, vocês cortem só no tamanho de 26 por 17,5 e esse círculo aqui, depois eu vou explicar como é que a gente vai fazer, tá? Vocês vão precisar também de uma vez nesse molde no plástico. Eu uso plástico cristal de espessura média. E também 2 vezes do plástico na medida desse de 17,5 por 26. Eu vou mostrar como que a gente faz quando o plástico vem muito amassado, ou no a gente guardar, ele vem amassado. O que que eu fiz? Eu coloco o plástico embaixo, coloco um tecido por cima, o ferro quente, mas não muito quente, pouco, aqui no 1 ou no 2, e vou passando, tá? Em cima do tecido.
ele vai desamassar o plástico, vai ficar com uma aparência bem melhor, vai ficar melhor da gente trabalhar. Aí tu passa e espera um pouquinho, porque se tu tirar o tecido logo em seguida, ele vem junto com o plástico. Então tu espera o plástico, passa bem a ferro, espera um pouco o plástico esfriar, e aí depois tira o tecido e o plástico vai estar bem retinho. Depois de tudo cortado, a gente vai pegar um dos tecidos desse grande, colocar com a frente virada para cima, o plástico em cima, tá? Vamos ajeitar bem aqui o plástico em cima do tecido e nós vamos alfinetar para o plástico não sair do lugar. Alfineta sempre nas extremidades, que é onde vai os bolsinhos, tá? Que aí, para não aparecer o furinho do alfinete no plástico. Pronto. Agora nós vamos pegar os dois plásticos menores, tá? E a gente vai passar um viés aqui, na extremidade menor, desse e desse plástico. Dos dois a gente vai passar um viés. O viés que eu vou colocar é esse aqui, tá? Que ele já vem prontinho, né? Eu só vou dobrar ele ao meio, assim. Vou posicionar ele aqui, na extremidade do plástico, e vou passar uma costurinha em cima. Então, eu passei aqui, ó, tá? Nos dois, o viezinho na ponta. Agora a gente vai pegar dois pedaços daqueles de 17,5 por 26, vamos colocar assim, avesso com avesso, tá? O lado da frente do tecido vai ficar pra fora. Esse aqui é o lado direito do tecido, tá pra fora, e avesso com avesso. Aí nós vamos juntar ele assim, bem certinho, em cima do outro, e nós vamos colocar um viés aqui também, como a gente fez com o plástico, juntando os dois. Bom, já coloquei aqui o viés. Agora eu vou pegar um outro viés e vou colocar em uma das laterais. Só que aí eu vou acertar aqui primeiro, vou posicionar esse tecido e o plástico, tá? Um de frente pro outro com o viés aqui, pra gente saber qual a lateral que eu vou colocar o outro viés. Então, eu vou colocar nessa lateral do plástico e nessa lateral do tecido, tá? Então, eu vou pegar e vou colocar esse viés aqui e o outro viés ali, na lateral do plástico e na lateral daquele pedacinho de tecido lá. Agora, a gente vai fazer aquela parte do lenço umedecido que é vazado, tá? Nós vamos pegar os dois tecidos, vamos colocar frente do tecido com frente do outro, frente com frente, acertar bem direitinho assim. A gente vai colocar esse aqui em cima, vamos riscar aqui dentro. Vamos passar uma costura bem em cima daqui, dessa marca onde a gente riscou. Ó, fiz a costura em volta. Agora a gente vai abrir um buraquinho aqui e nós vamos cortar, fazendo o contorno aqui, ó, bem perto da costura, tá? Nós vamos cortar todo esse pedaço aqui, bem pertinho da costura, sem pegar a costura. Depois de cortar, a gente vai pegar uma das partes, vai colocar pra dentro, vai puxar pro outro lado, por dentro do buraco. Vou puxar, vamos esticar bem, vamos passar a ferro, tá? A gente vai passar a ferro e vamos passar uma outra costura pé de máquina aqui em volta.
Ficou dessa maneira, tá? Agora, a gente vai passar um viés, como a gente fez nos outros. Vamos colocar um viés desse lado e em uma das laterais, tá? Ó, eu vou posicionar ele aqui, que é onde ele vai ficar, tá? Eu vou colocar ele nesse cantinho aqui. Então, eu vou botar um viés desse lado e desse lado. Então, esse ficou assim, tá? E eu vou posicionar ele aqui. Agora, eu vou alfinetar, tá? Ó, eu vou alfinetar, vou acertar eles bem certinho na beiradinha e vou alfinetar na parte onde tem o viés. Ó, todos eles, certo? Bem no iniciozinho do tecido. E aí, eu vou pegar agora, eu vou passar uma costura aqui e vou prender esse bolso no plástico e no tecido lá de baixo. Então, eu vou passar uma costura aqui, passar uma costura aqui nessa lateral também. Vou fazer a mesma coisa nesses bolsos aqui do lado, só que nesse bolso aqui do lado, antes, eu vou colocar... Vou pegar lembra que sobrou um pedacinho de tecido de 17,5 por 26, porque nós cortamos 5, né? Esse aqui, ele vai embaixo, ó, assim. Por quê? Porque como ele é plástico e o saco do lenço umedecido também é plástico, ele vai grudar na hora da gente botar. Então, pra facilitar, na hora de botar e tirar o lenço umedecido, eu coloco um tecidinho embaixo pra não pegar no plástico. Então, eu vou pegar esse quinto pedaço e vou passar um viés também só em uma das laterais, tá? Então, já com o viés, nós vamos colocar embaixo, aqui, assim. E aí, primeiro eu vou costurar esse aqui nessa lateral, tá? Vou passar uma costura nessa lateral aqui. Depois que eu fixar esse pedacinho aqui, aí eu vou vir com esse e vou fazer a mesma coisa que com os outros. Só que a diferença é que nos outros 3 eu vou costurar a lateral, né? E esse aqui do lenço umedecido, eu vou costurar essa parte aqui. Tá? Vou deixar essa aqui aberta para colocar o lenço e vou costurar essa parte aqui, fixar nessa parte, tá? É isso. Feito isso, ó, todos eles fixados, tá? No lugar, nós vamos colocar os botões agora. Eu coloco um botão em cada bolso desses 3 aqui. Coloco um aqui e um aqui. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar os botões de pressão. Botões colocados, ó. Tá? Todos os botões, então, estão no lugar. Agora, nós vamos fazer a aba. A aba é o seguinte, a gente vai cortar no molde, né, da aba, 2 vezes no tecido e vamos colocar, então, a fibra. Eu coloquei aqui 2 fibras de 100, tá? Porque eu quero que fique bem fofinho pra gente poder usar depois como travesseirinho também pro bebê. Então, eu coloquei 2 pedaços de fibra de 100. Vou colocar a manta com a frente virada pra cima e a fibra, a manta, 2 mantas de gramatura 100. Coloquei o pedaço de tecido da aba com a estampa virada pra cima e o outro pedaço de tecido com a estampa virada pra baixo. Então, vai ficar manta, tecido, frente e frente, tá? E aí, nós vamos passar uma costura nessa parte aqui e deixar essa aqui aberta. A gente vai começar iniciar a costura aqui, fazer todo o contorno e terminar aqui. Vamos pegar tudo junto, tá, gente? Tudo junto. Ele parece que é grosso, parece que não vai passar na máquina, mas passa sim, porque ele, ao mesmo tempo que ele é grosso, ele achata muito. Então, se quiser dar uma passadinha com ferro em cima para ele dar uma diminuída, pode, mas não tem necessidade, tá? Ele passa na máquina tranquilo. Então, eu passei a costura aqui em volta, tá? Ó, agora eu vou desvirar. Assim.
Vou ajeitar bem os cantinhos. E vou passar uma nova costura aqui, pezinho de máquina, só pra fazer um acabamento mais bonitinho, tá? Só aqui. Eu não vou fechar aqui, só vou passar aqui nessa parte curva. Iniciar aqui e terminar aqui. Bom, gente, então, os botões estão colocados. O travesseirinho tá pronto. Nós vamos, então, agora montar a peça, tá? A gente vai colocar aqui a aba nessa parte aqui de cima, tá? Eu coloco nessa parte de cima porque é onde tem os bolsos de tecido, então a cabecinha do bebê vai ficar aqui e corre menos risco de sujar essa parte aqui de tecido. Então, aqui onde fica a bundinha do bebê, pode ser que suje de xixi, né, e coisa, o cocô, mas é mais fácil de limpar. Então, a gente vai posicionar no molde, também tem exatamente aqui o local, mas é no meio, tá? No centro, aqui na parte de cima. A gente vai alfinetar, vai posicionar aqui e vai alfinetar. Vou posicionar bem certinho e vamos alfinetar. Aí nós vamos pegar o outro tecido, que vai ficar na parte da frente, colocar por cima, com o direito para baixo, tá? E vamos pegar o pedaço de manta também desse mesmo tamanho e colocar em cima. Então, a manta tá aqui posicionada. Eu usei também manta de gramatura 100 para ficar mais fofinho na hora de botar o bebê em cima, tá? E nós vamos, então, passar uma costura. Vamos passar uma costura. Pé de máquina, iniciando aqui, fazendo toda a volta, terminando aqui. A gente vai deixar um pedaço para desvirar, pedaço grande, tá? De pelo menos 15, 20 centímetros, porque como essa peça tem plástico, na hora de desvirar, dificulta um pouco. Então, pra gente não amassar muito o plástico, na hora de desvirar, a gente deixa um pedaço grande aqui pra gente poder desvirar a peça, tá? Bom, gente, costurei em volta, desvirei, tá? Ó. Agora, eu tô ajeitando os cantinhos. Aí, eu, com a ajuda de uma agulha de tricô, a gente vai ajeitando bem os 4 cantinhos, né? E ajeitando ele assim, esticando pra ficar certinho. Bom, a gente, depois de ajeitar ela bem, então, né? Ajeitei os cantinhos, estiquei bem ela. Agora é a hora da gente colocar os botões que vão fechar, tá? A gente vai dobrar essa parte aqui pra dentro. Vamos dobrar essa parte aqui também pra dentro. Assim, tá? Vamos dobrar aqui no meio. A aba pra cá. Vai ficar assim, a nossa bolsinha. Então, a gente vai colocar os 2 botões aqui, nessas 2 extremidades. E aí, depois a gente vai vincar, assim, pra a gente ter uma noção de onde vai colocar os botões aqui, tá? Aí, a gente vai colocar os botões pra essa parte que ficou aberta. Por quê? Eu não quero que apareça aqui na parte do plástico, então eu vou colocar o botão só no tecido de fora e na manta, tá? Claro, se quiser colocar o botão aparecendo aqui, pegar tudo junto, também pode, tá? Não vai fazer mal nenhum, não vai machucar o bebê, mas visivelmente fica mais bonito se o botão não aparecer, então eu vou colocar o botão pelo lado de dentro. Se quiser aprontar ela toda, passar a costura em volta, fechar o buraco aqui, né? Primeiro, para depois colocar os botões por cima de tudo, também pode. Só que eu, esteticamente, acho melhor colocar o botão agora, antes. Então, gente, eu coloquei, ó, os botões aqui, tá? Aí ficou do lado de dentro. Ó, não aparece aqui, tá? Peguei só o tecido de fora e a manta e coloquei aqui os 2 botões. Então, agora, eu virei desse lado, passei bem a ferro, ajeitei bem o tecido, dobrei aqui essa parte onde nós deixamos para desvirar, dobrei para dentro as 2 pontinhas e coloquei os prendedores, mas pode ser alfinete também. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta para pespontar e dar um acabamento melhor. E aí essa costura que eu vou fazer em volta também vai servir para fechar o buraquinho aqui que a gente deixou para desvirar.
Bom, então depois de a gente fazer as costuras aqui em volta, eu vou mostrar como ficou, ó, tá? Ficou bem fechadinho, né? Então, agora pra fechar, a gente vai pegar, ó, no momento que a mamãe vai usar, ela vai colocar o bebê aqui, ela pode colocar a cabecinha do bebê nessa parte aqui, que a gente colocou bastante enchimento, então ela ficou bem fofinha, ó, tá? Então, ela pode colocar assim e também ela pode usar assim, tá? Se o bebê for menor, dá pra usar ela assim e o bebê bota a cabecinha aqui, tá? Ou assim, se o bebê for maior. Então, a gente vai fechar dessa maneira, a gente vai dobrar aqui, aqui no meio, ó, tá? E vamos fechar com os botões. Essa aqui, então, é a nécessaire, é a bolsinha do multiuso, do trocador multiuso, tá? Uma peça super legal, bem versátil. Acho que esse vídeo, então, agora deu pra esclarecer bem, né? A imagem fica melhor. Claro, não é profissional, porque a gente não tem aparelhamento profissional, mas eu acredito que ficou bem melhor do que o primeiro vídeo, né? Deu pra entender melhor. Se vocês notarem alguma diferença entre um vídeo e outro, isso é normal, porque eu criei o projeto e fiz aquele vídeo, né? Naquele mesmo momento. E depois eu já fiz muitas outras peças no decorrer do tempo. Então, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando, né? E a gente vai modificando um pouco a maneira de confeccionar a peça. Então, essa peça é assim que eu faço hoje, essa peça, tá? Qualquer dúvida, então, que vocês tenham, deixam aqui embaixo nos comentários. Deixem suas sugestões também, curtam o vídeo se vocês gostaram. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Que aí vocês fiquem por dentro de novos vídeos. Aí vocês são os primeiros a saber aí quando a gente publicar um vídeo novo no canal, tá bom, gente? É isso aí, então, um beijo, Deus abençoe a todos.